Oi, meu nome é Nive Sté, mas meu apelido é Snow. E hoje eu vou contar um pouco da minha história de vida pra vocês. Quando eu era criança, a minha vida foi muito feliz. Eu passava o dia todo assistindo desenho, literalmente o dia todo. E quando a minha pré-adolescência chegou, a minha adolescência, eu senti novas emoções e sensações. E eu comecei a ter muitos amigos e isso me fez muito feliz. Isso fez muito feliz, eu criei muitas conexões com pessoas. Mas quando chegou a minha fase adulta, que foi depois dos 21 anos, eu sofri uma depressão. Eu não gosto muito de falar sobre, em detalhes, o que causou a minha depressão. Mas eu posso resumir que foi um apego a um artista muito conhecido, chamado de Suga do BTS, Yagami, yeah! Sim, eu tive um apego emocional muito forte no Agasti, que é o Suga do BTS, e isso me causou depressão. Eu tinha um sonho de conhecer ele, eu queria ser como ele, eu queria estar no lugar dele, eu queria ter uma conexão com ele, eu queria casar com ele, eu queria ser namorada dele, eu queria falar com ele, eu queria ser amiga dele, eu queria tudo com ele. E por eu ter esses desejos excessivos, isso acabou me causando uma depressão leve. Antes de eu ter essa depressão, eu fui morar em São Paulo. Atualmente estou em Manaus. E quando eu morei em São Paulo, eu acabei fazendo uma audição para um grupo do Japão. E eu passei nesse teste após várias etapas, né? Então eu tive um treinamento e tive uma estreia. E tipo assim, foi um tempo tão feliz, eu gostei tanto das experiências e emoções que isso me trouxe. Foi muito, muito, muito bom. Mas nesse período eu conheci eu fiz audição para várias empresas coreanas, porque naquela época o meu sonho era se tornar uma idol de K-pop. E eu passei em vários testes. Eu passei, vários testes. Eu não vou citar as empresas aqui, mas eles pediam para que eu fosse à Coreia. Só que eles não queriam que eles pagassem. Eles queriam que eu pagasse, porque era para participar de concurso, para participar de, como se fala? Participar de disputas para poder ser trainee, não era para ir para ser trainee, entendeu? E com isso eu não tinha dinheiro, então eu não conseguia ir. Eu passei por uma audição numa empresa coreana que ela se tornou muito próxima de mim. Ela começou a falar comigo. Ela é uma empresa coreana bem baixo nível. Ela era empresa coreana nível 1 de popularidade. Só que eu gostei da empresa coreana, essa empresa coreana. Eu me interessei em se tornar trainee da empresa deles. A empresa era bem trabalhada, o Instagram era tudo lindo. Então eles falaram assim: olha, a gente quer você para ser trainee na nossa empresa, mas eu preciso que você se prepare, eu preciso que você aprenda coreano, eu preciso que você emagreça, porque antes essa conversa aqui pré-estabelecida, a gente teve uma conversa pré-estabelecida. Quanto você tem, qual é o seu peso, o que você faz, qual é o seu sonho. E aí chegamos nessa conclusão do que eu precisava fazer. Eu precisava perder peso, eu precisava aprender coreano, eu precisava falar coreano bem. Ele falou um pouquinho. Para me começar a ser trainee, apenas ser trainee. Eu tinha 21 anos naquela época e eu considero isso uma idade bem velha, sabe? Porque geralmente as pessoas são trainee com 14 anos, com 10, com 13, com 9. E eu fui logo com 21 e mesmo assim eles me aceitaram, né? Com 21 anos. Essa foi a única empresa que eu quis ir. Outras empresas eu deixei de lado. Aí, eles falaram bem assim: eu preciso que você se prepare. Quando você se preparar, eu vou pagar a sua passagem e tudo. Então foi aí, eu comecei a me preparar no Brasil mesmo, para poder ir para lá, entendeu? Para a Coreia como trainee.
Então me preparei, eu fiz coreografias, eu fiz dança, fiz dieta, treinei coreano o máximo que eu pude, eu estudei coreano muito, 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 muito. Não é à toa que 저는 지금 한국어로 할 수 있습니다. 그런데 지금 너무 어려워요. 어떻게 해야 해요? 잘 모르겠어. 적응 할 수 있어요. Eu posso falar um pouquinho coreano por conta disso, porque eu treinei coreano por bastante tempo. E durante esse período eu acabei tendo um burnout, que é quando você tem excesso de trabalho. Eu tava me esforçando muito, fazendo coreografia, fazendo música, cantando, fazendo coreografia, dançando, fazendo dieta, estudando, trabalhando ainda. Então acabei tendo um burnout. Eu não vou muito entrar em detalhes no que aconteceu, mas eu vou dizer, eu tive esse burnout. Esse burnout fez eu ficar muito mal, muito, 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 muito mal. Eu fui parar no hospital, comecei a tomar remédio, foi uma coisa muito doida, eu comecei a sair da realidade. Esse burnout me levou a quadros de depressão. O que causa esse burnout foi que eu queria ser muito perfeita, mas eu não conseguia e isso me frustrava. Até que eu tive esse burnout muito forte. E eu comecei a ter tristeza. E eu tive tristeza. Só que foi uma tristeza bem leve. Foi aí que eu ouvi a música Snooze. Eu não conhecia a música Snooze do Augustus D. Quando eu ouvi essa música, eu me conectei tanto com ela. Eu me senti tão amada, tão conectada com essa música. Quando ele falou que apoiaria, ajudaria, era exatamente isso que eu tava precisando naquela época. Naquela época eu queria ser trainee, hoje eu não quero mais ser. Hoje eu só quero viver uma vida feliz. Então eu me senti tão amada que eu fiz uma música resposta, entendeu? Chamada Rosa Azul. E não só isso, eu me inspirei para fazer alguns comentários, algumas coisas. Eu comecei a contar minha história e postei na internet. Foi assim que eu comecei a me apegar ao Augustus D mais ainda do que eu já tinha no passado, porque eu comecei a gostar de Augustus D em 2016, né? Augustus D, eu sempre falo errado. Augustus D. These words so hard to pronounce, I can't even pronounce that right. Why she chose a name so bad, so hard to pronounce? Okay, stop to speak English. Vou parar de falar inglês agora. Às vezes eu falo inglês, sometimes I speak English. E o Augustus D, ele acabou me trazendo uma depressão muito profunda, porque quando eu ouvi a música Snooze, eu me apeguei tanto às palavras que ele falou, e eu queria que aquilo se tornasse realidade, e não se tornou, e isso fez com que eu ficasse muito mal. Eu fiquei com depressão moderada, leve, depressão leve, com anedonia também. Eu fiquei com anedonia, que se fala, anedonia, período depressivo baixo, de baixo nível, durante aproximadamente 2 anos. E eu vim me curar no dia 19 de agosto de 2026. Eu me curei. E eu quero comemorar todo ano essa data, porque é a data que eu me curei. E claro que não foi fácil. Eu tomei remédios, fiz terapia, eu ouvi conselhos, fui amada, lia sobre como melhorar a minha mentalidade. Então, foi um período de crescimento, sabe? Eu usei esse tempo para crescer mentalmente, de forma interpessoal e interpessoal, entendeu? Foi bom. Ao mesmo tempo foi muito ruim e amargo. Eu não queria ter passado por aquilo, eu suporto aquilo, eu odeio aquilo, mas ao mesmo tempo foi uma coisa tão boa pra mim. Então, eu só tenho que agradecer a Augustus e eu espero que algum dia eu encontre ele, quando a última pétala cair.